Olá, pessoas lindas! Marisa Petkov, de novo aqui com o programa A Bruxa que Conta. Você sempre me acompanhando toda semana pelo www.mkkwebtv.com.br. Tem essas TVs maravilhosas, modernas também. Dá para assistir pela Smart TV Samsung ou LG, pelo aplicativo Sou TV. É só baixar. Gratuito. Também para celulares. Imaginem passando em mais de 190 países. E claro, depois sobe para o YouTube. Sacerdotisa wiccaniana. Artesã. Não necessariamente nessa ordem. Seu trabalho artesanal é voltado para o público pagão. Tem imagem de deuses? Tem. Tem objetos mágicos? Tem. Tem lives de meditação? Tem. Tem loja virtual? Também tem. Além de tudo isso, é promotor do Museu de Magia e Bruxaria. Vai dar tempo de falar tudo isso? Vai sim. Com vocês, Cláudia Issa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, Marisa. Muito bom estar vindo aqui falar com todos vocês nesse dia, né? E podemos aí explorar um pouquinho sobre diversos assuntos, né? Opa, com certeza. Bacana. Vamos por partes, como diria o esquartejador. Sacerdotisa da tradição de Anica Nemorensis, faz parte da minha família. Conta um pouco dessa trajetória. Bom, Marisa, é uma trajetória um tanto quanto longa, né? Mas tudo começou lá em 2002, quando fui participar do meu primeiro ritual público, né? E para quem não sabe, na Wicca e na tradição de Anica Nemorensis, nós promovemos rituais públicos exatamente para desmistificar um pouco o que é o conceito da bruxaria, da Wicca, do paganismo, para que as pessoas possam entender que bruxas existem e que temos uma religião que se chama Wicca e que somos praticantes efetivos dessa religião e que não é nada mais do que uma outra religião como tantas outras, né? E desmistificar um pouquinho do que as pessoas têm como conceito de bruxaria, daquela coisa fantasiosa de Disney, da bruxa, né? Do Mágico de Oz, verde, com o nariz pontudo e todas essas coisas, né? Não somos verdes, você pode ver aqui, né? Mas a gente... E nem ficamos, né? Nem ficamos. verdes. E temos a nossa prática muito embasada no culto da deusa, né? Esse culto da deusa bateu muito forte em mim. Eu era ainda muito nova e não entendia muito bem. Eu nasci numa família católica, até praticante, mas que fui, né? Tive o convívio com pessoas da igreja católica. Porém, na escola, eu estava lá estudando em uma escola de freiras, por sinal. Uau! Na época, né, tinha uma matéria que chamava Organização Social, Política e Econômica. O SPB. O SPB. Também passei por Não isso. existe mais essa matéria, viu, gente? Só para vocês entenderem que o cabelo não é fake, tá? É real mesmo, é branco. E nessa matéria, o professor contou qual era a mentalidade do homem quando o primeiro homem saiu do globo terrestre. E a mentalidade do homem daquela época era que Deus estava no céu. O homem estava na terra e Deus estava no céu. Então, se um homem foi para o céu, né, e saiu do globo terrestre, a primeira coisa que perguntaram para ele quando ele voltou é falar assim: e aí, você viu Deus? E aí ele respondeu: sim, e ela era negra. Aí eu falei: uau! Minha mente estourou naquela hora. Eu falei assim: gente, como assim? Não tem a barbinha, o cajadinho, não é mais aquele velhinho, né? Como é que é essa história de deusa negra? Nossa, já rompeu vários paradigmas aí, né? Com certeza. Um conceito de um deus supremo e homem, e com a figura masculina, né? Apesar de falarem que é assexuado, mas a figura é patriarcal,
é masculina, ser um conceito feminino, romper o estigma, né, daquela coisinha branquinha, né, albina praticamente, né, e colocar ela como negra, mulher. Eu falei, gente, que empoderador isso, eu quero isso pra mim. E aí foi todo uma quebra desse conceito patriarcal, na minha visão, e que acabou culminando com o conhecimento sobre as divindades femininas. E aí sim, né, um universo abriu à minha frente e eu comecei a enxergar a divindade como uma energia também feminina. E assim começou a minha jornada dentro do paganismo. E aí fui, obviamente, conhecer pessoas que também acreditavam na mesma coisa que eu acreditava, porque a gente olhava os livros, falava assim, tá na 20ª edição, tem mais gente que já leu esse livro, tem muita mais gente que viu isso e entende. E aí eu conheci o Claudinei Prieto, que é o fundador da tradição Giane Canemorensis, me iniciei com ele e aí começou a minha jornada lá em 2002, através dos rituais públicos. E como eu comecei nessa jornada através dos rituais públicos, eu falo que eu tenho como por obrigação sacerdotal passar aquilo que eu recebi. Então, todo esse acolhimento, toda a possibilidade de pessoas que também acreditam na mesma coisa chegarem em um ritual público sem ter que pagar nada, sem ter que se colocar em risco para nada, chegar e ser acolhida num ritual público e falar, olha, você não está sozinho, tem outras pessoas que acreditam também no que você acredita. Exatamente. Né? Principalmente os jovens, né? Exatamente. Hoje em dia, muito mais os jovens que têm tanta informação, mas ainda estão tão perdidos. Estão buscando. E por isso, nessa minha prática sacerdotal, eu faço questão de estar à frente, de promover publicamente a imagem do Museu de Magia e Bruxaria, do Santuário da Grande Mãe, de estar mais ativa o possível na comunidade pagã, para promover rituais públicos, para divulgar a imagem da bruxaria, desmistificar e poder, assim, promover esse encontro, né, entre mais pessoas. Sim, que as pessoas tenham acesso com pessoas de confiança. Exato. E vamos agora passar para esse museu. Onde é exatamente esse museu e o que é esse museu? Ai, gente, é um projeto maravilhoso, vocês não têm noção. Eu, como eu acabei de dizer, em 2002, que foi quando tudo começou, onde a gente brinca, onde tudo era mato, né, nessa face da terra pagã, ter um lugar onde possa explorar e mostrar de forma tão séria o que é a magia, o que é a bruxaria. Lá também você vai encontrar a história sobre as escolas filosóficas, as escolas de magia, enfim, todas as culturas e sociedades que trabalharam ou tiveram em sua base a utilização da magia, né? O conceito da magia não é só da bruxaria. Em todas as religiões, em todas as escolas filosóficas, você encontra a aplicação da magia. E o que é a magia, né? Você mudar a realidade conforme aquilo que você deseja. Então, o museu, ele foi um projeto idealizado pelo Claudinei Prieto. Nós tivemos aí o Catarse, onde a comunidade pagã se juntou para poder levantar fundos para que a gente pudesse montar o Museu de Magia e Bruxaria. Ele fica na Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa. Então, vocês estão assim a 2 quadras do metrô Ana Rosa, então é um lugar muito gostoso de vocês irem para passear, para visitar, para conhecer. A entrada é gratuita. Vocês podem visitar o museu todos os dias das 11 às 6 horas da tarde. Fica na rua Dr. Fabrício Vanpré, 259, e é um lugar super gostoso. É uma casa onde lá você tem o Museu de Magia e Bruxaria, você tem o Santuário da Grande Mãe e ainda dentro de todo esse complexo você tem a loja Old Religion, que você aí pode adquirir
itens para suas práticas mágicas, uma vela, uma erva, enfim, o que você precisar, uma estátua, né, que seja. E nós temos dentro do museu exposições que são itinerantes, né? Até o começo, nós ficamos aí por 1 ano com a exposição do Egito Antigo. Em março a gente vai entrar com a exposição dos maias, então quem puder visitar o museu, vá, porque vale a pena, e todo ano a gente vai montar uma exposição diferente, uma exposição nova, para que vocês tenham sempre que retornar e sempre visitar ali o museu. Fora isso, no Santuário da Grande Mãe, a gente promove também rituais públicos. Então, exatamente para que as pessoas que não sabem onde ir, como praticar ou como iniciar, né, nesse universo, lá no Santuário da Grande Mãe, todos os sábados e domingo, às 6 horas da tarde, tem sempre um ritual para alguma deusa. Para você ver quais são os rituais, né, para você saber quais são as deusas que vão estar sendo celebradas no final de semana, é só você acessar o Instagram do Museu de Bruxaria, então é @Museu de Bruxaria. Lá no Instagram você tem a programação completa das atividades do santuário, tá bom? Perfeito. Aí o horário que o museu fica aberto? Das 11 às 6 horas para visitação, e a loja fica aberta até às 8 horas da noite, todos os dias, inclusive feriados. Opa, quer dizer, não tem desculpa. Não tem desculpa. O pessoal sempre pergunta e fala, mas de final de semana tá aberto? Claro, o museu tem que estar aberto, né? E abre todos os dias, inclusive os feriados, que é exatamente para o pessoal poder aproveitar esse tempo de ir lá fazer um passeio, visitar, e é um lugar muito gostoso, ele é mágico. Eu falo assim, a gente achou um lugar realmente que você não imagina que você está no meio de São Paulo. A rua é arborizada, sim. É bem tranquila, é uma rua de paralelepípedo, parece que você entrou num lugar mundo, mágico, né? Em outro mundo mesmo, né? Mas é super gostoso. Convido a todos a visitarem o complexo, né, do Museu, Santuário e Loja. Sim, e você está lá, as pessoas vão querer te ver. Queria que você está lá. Todos os domingos eu estou por lá, dentro da loja Old Religion, e recebendo as pessoas que vão visitar o museu. Então, todos os domingos estou por lá. E é só chegar, e eu te encontro, naturalmente, mas para participar dos rituais, que são a partir das 18 horas, também não preciso levar nada. Não. Só a minha pessoa. Só a sua pessoa. Realmente para que as pessoas possam ir sem medo, sem receios, sem grandes dificuldades, né? Porque iniciar nesse mundo com muitas, você tem que levar isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, tem que vir no horário tal, dificultar muito o acesso, né? Sim. E para que a gente possa realmente cultuar os deuses, a gente não precisa de nada, a gente precisa querer, né? Então, querer estar lá e estar presente no momento do ritual, só. Sim, estar aberto para conhecer essa infinidade de possibilidades. Com certeza. Não é que eu acho que esse é o grande objetivo do Claudinei. Com certeza. E nosso também, porque eu de vez em quando também dou umas voadinhas ali. Muito bom. Cláudia, me fale sobre as suas lives. Ai, que legal. As lives, elas começaram no momento, né, que a gente tava meio maluquinho, né? Sim. Mas estamos ainda vivendo esse momento da pandemia, né? Aprendendo a nos comportar de novas formas, né? No meio da pandemia. Mas quando a pandemia efetivamente começou, ninguém sabia o que fazer. Estávamos todos angustiados, estávamos todos sem conseguir dormir, sem conseguir relaxar e sem conseguir conversar e se comunicar. Os rituais haviam parados, estava tudo fechado, então como é que a gente ia fazer? O Claudinei começou com algumas lives fazendo novenas. Sim. Né? Ele começou 2 novenas, uma para Brigitte e outra para Isis, e o pessoal gostou muito de estar nesse momento juntos,
né? Porque era um afastamento físico, mas a gente criou essa proximidade virtual. Então, com essas novenas que iniciaram, ele falou, gente, eu não vou conseguir ficar todos os dias fazendo novena, não dá, eu tenho que fazer outras coisas, sim, né? Sim. Então, ficou apertado para mim. E tava todo mundo pedindo, faz novena com o Quanin, faz novena com o Quanin. Ele falou, olha, eu não consigo. Eu falei, tá bom, eu faço. Eu tomei a frente de continuar o que ele havia começado. Eu falei, eu continuo, então vou fazer uma novena para Quanin. Só que é puxado, né, gente? Sim, imagina. O compromisso dos 9 dias. O compromisso dos 9 dias, de estar lá no mesmo horário, fazendo tudo bonitinho, né? E a vida continua, e a gente tem que fazer as coisas, né? A pandemia tava lá, mas a gente precisava, né, tá trabalhando. E eu produzo, e eu faço peças. E aí eu falei, bom, eu consigo disponibilizar 2 dias da semana, em 2 horários, para que eu continue fazendo de alguma forma com que as pessoas tenham esse momento de conexão. Diferente um pouco da novena, né, que a gente fazia algo que continuava por 9 dias, ali era um momento das pessoas pararem, meditarem, refletirem, terem um momento de conexão com a deusa, e trabalhei isso de forma que fosse bem espontânea, sorteando um oráculo que falava qual era a deusa, lendo a mensagem dessa deusa, né, lendo sobre o mito dessa deusa e procurando aspectos, né, da nossa própria vida e que pudessem ser melhorados. Às vezes a gente está num momento de angústia e não sabe, né, como que a gente vai sair, e escutar às vezes um mito de uma divindade que nos fale sobre seus próprios conflitos, sobre suas próprias dificuldades e como superar isso tudo, faz com que a gente reflita, né, sobre a nossa própria vida, o que a gente precisa melhorar, como que a gente precisa encarar os nossos problemas, e com isso a gente alcança realmente um estado de plenitude, né, de você observar a sua própria vida nesses momentos mais difíceis. E no meio da pandemia, gente, era bem complicado, porque as pessoas estavam sem conseguir dormir, muitas vezes, em angústia, sem saber o que ia acontecer amanhã, né? Se o vírus ia bater na porta e falar assim, cheguei, e agora eu vou dizimar a sua família. Assim mesmo. E era algo muito temeroso, né? E a prática da meditação faz com que as pessoas respirem melhor, tenham melhor noites de sono, tenham um melhor... aumente a sua imunidade, e isso é comprovado que a prática da meditação dá todos esses benefícios. Então, por que não juntar, né, a prática da meditação com o a nossa devoção à deusa? Então foi isso que eu fiz, através das lives, juntei essas 2 coisas para que a gente pudesse ter um momento de parar e respirar e se conectar com a divindade. Perfeito. E tem dia certo, horário certo? Sim, agora todas as segundas e quartas-feiras, às 9 horas da noite, segunda pelo Instagram, que é @claudiaissa, e às quartas agora pelo YouTube. Então, em 2 plataformas diferentes, bom, né? Bom. Então, para quem tem o Instagram, vai lá pro Instagram de segunda-feira. Para quem tá no YouTube de quarta-feira. Legal, tá vendo? Quantas possibilidades, hein? Só não vai atrás de conhecimento. Exato. Quem realmente não desejar. A bruxa que conta, sempre trazendo novidades. Agora vamos para a parte mágica. Opa. Das peças maravilhosas. Legal. Artesã de sucesso. Fale, como começou isso? Bom, eu pinto e faço trabalhos artesanais desde muito nova, né? Na minha casa, todo mundo tem um pezinho nas artes, né? Que bom. Todo mundo, a minha mãe, meu irmão, minha tia, então todo mundo tinha essa prática do artesanato, seja
da forma que for, seja num bordado, seja na costura, na pintura. Todo mundo tinha uma veia artística e explorava esse lado, né, mais artístico. E não dá, né? Filho de peixe não nasce passarinho. Então, cresci vendo minha mãe pintar, minha avó fazer os trabalhos com tecido, minha tia pintava. Então, todo um ambiente familiar que propiciou com que eu desenvolvesse também o meu lado artístico. Só que aí eu começava pequena fazendo as coisas, né, que falavam para eu fazer. Olha, aprendi isso, aprendi essa técnica, aprendi isso, blá, 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 blá. Mas aí eu fui crescendo, eu falei assim, gente, eu quero fazer uma coisa que seja a minha expressão, que seja algo que seja legal para mim. Então eu voltei todo o meu trabalho para as pessoas que não tinham nenhum objeto mágico, que não tinham nenhuma representação da deusa, que não tinham representações da sua religiosidade aqui no Brasil. Então, comecei a fazer caixas, comecei a fazer estátuas, e hoje em dia a gente já encontra muita coisa, né, por aí. Mas quando tudo começou lá em 2002, não tinha nada, né? Não tinha nem a possibilidade de você ter um porta-joia com uma imagem de uma deusa. Você não tinha absolutamente nada. Então comecei a fazer, comecei a aprimorar todas as minhas técnicas e todo o meu trabalho artesanal e artístico focado para esse mundo pagão, né? E aí uma das peças que eu faço há muitos anos, né, são as caixas, famosas caixas de tarô. Então, que você guarda o seu tarô, né, de uma forma que você possa levá-lo, condicionar ele e ter um objeto onde você guarde aquilo que é precioso para você. Com certeza, né? E protegido. Bem protegido, né? Você que pinta, isso é pintura? Isso é uma técnica de decupagem com pintura, que aí eu trabalho em cima. Então, todas as técnicas artesanais que eu aprendi ao longo da vida, eu utilizo para fazer as peças, né? Aí, por exemplo, muitas das pessoas além do artesanato, fui trabalhar com a escultura, né? Então, essa é uma das esculturas que eu faço, que é a deusa Hecate. Essa daqui eu levei para praticamente um ano esculpindo ela, para que ela ficasse, né, dessa forma trívia, que é uma deusa que todo mundo pedia, mas não tinha muitas representações no Brasil. E aí fiz essa, e quando eu finalizei exatamente numa sexta-feira, 13 de agosto. Uau! E coloquei a original dela no altar, consagrei para Hecate, e depois fiz a forma para poder reproduzir ela em resina, para poder vender para as pessoas, né, que queriam também essa imagem. Então, acabei trabalhando essa de uma forma muito mágica, muito especial. E né? você, por exemplo, materializa o sonho de alguém? Sim, com a pessoa que eu quero um Deus chamado Kuber. A gente até falou sobre isso. Sim. Precisamos retomar essa ideia. Eu vou dar umas dicas para você e você faz... Também faço. Do zero. Do zero, ou então até mesmo pegando alguma imagem, isso acaba acontecendo bastante, né? Pego alguma imagem que já existe, por exemplo, é uma mulher, mas eu quero ela com uns adereços XY, e eu pego uma imagem e faço customizações sobre essa imagem. Então é uma imagem que já existe, mas eu quero um diadema, eu quero ela segurando isso, eu quero ela com uma capa, eu quero... Por quê? Né? Fazer uma peça do zero acaba sendo um trabalho diferente do que eu pegar uma peça e customizar. Sim. Então, todo um esforço envolvido na produção de uma peça, né? Então, muitas vezes eu acabo fazendo mais customizações do que peças do zero. Sim. Aí eu faço as minhas peças autorais, né? A Hecate é uma delas, aí eu tenho Inanna, tenho um casal para altar, né? Representando a deusa e o deus também. Tenho também um outro objeto que eu não tenho mais nenhum, e aí eu não podia trazer a minha, que é a minha famosa caixa de espelhos. Ai, maravilhosa. Você não trouxe. Não trouxe porque eu não tenho nenhuma, acabaram todas, e eu só faço ela na lua nova. Então é uma caixa mágica que eu faço
que ela contém espelhos dentro e ela é para magia de contenção. Então, quando as pessoas estão mandando uma energia negativa para você, te desejando mal, você escreve o nome da pessoa e coloca dentro da caixa. Tudo que a pessoa fizer desejar, volta para ela e não te atinge mais. Você pode fazer uma caixa de espelhos? Pode fazer uma caixa de espelhos. Porém, as que eu faço são na lua nova. Elas já são consagradas e já são trabalhadas exatamente para te proteger a qualquer momento. E olha, eu tenho uma das primeiras que ela fez, a Cláudia fez, maravilhosa. E funciona, viu? Funciona. E sem grandes esforços. Sem grandes esforços. Né, porque a magia funciona, a gente sabe, mas essa caixa de espelhos não dá trabalho. Não, nenhum. Porque eu faço exatamente para as pessoas que não tenham essa questão mágica e prática, muita afinidade. Mas na hora do desespero, que você tá lá angustiada, você vai fazer um ritual super complicado, acender vela, tomar banho, fazer altos rituais de proteção? Não. Simplesmente escreve o nome da pessoa e coloca na caixa. Ponto. Sim. E a magia da caixa já funciona pra você. Maravilha. É um dos itens que mais tem saída. Nossa, por isso que eu não trouxe nenhuma. Eu só faço ela na lua nova. A gente tá na lua cheia. Ou seja, acabou. Acabou já. Então é só na próxima lua nova que eu faço, né? Então eu tenho isso muito rígido, né? E as pessoas me pedem, eu falo, olha, acabou as que eu tinha, eu só vou fazer na próxima lua nova, então tem que esperar. Não dá, às vezes tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar. Isso é magia também. Exato. Por exemplo, essa caixa de espelhos, quantas que você faz? Olha, depende da época, né? Então, se eu tô com uma produção muito grande, assim, o máximo que eu consegui fazer foram umas 30 por vez. No máximo. Não dá pra fazer mais do que isso. Entendi. Porque senão não tem o tempo hábil de fazer também. Sim, também né? Isso. E porque eu tenho uma janela muito curta de tempo, que é só na lua negra que eu trabalho. Então, dá pra eu começar e finalizar umas 30 caixas. Então, imagina, acabou. Acabou. Tem que esperar a próxima lua. E essa outra caixa linda, maravilhosa? Essa daqui é uma novidade, né? Essa daqui o Claudinei Prieto acabou de lançar um livro chamado Magia do Tarô. Maravilhoso. E que ele ensina várias práticas mágicas para você fazer com o tarô. E aí ele me convidou para criar essa caixa de manifestação do mundo, que tá lá no livro dele. Então eu materializei essa caixa. Então aqui você tem todos os elementos que são da carta do tarô, né? Então você tem a figura central, os animais e aqui dentro a guirlanda. Você escreve seu desejo, coloca aqui, fecha, para que você veja o seu desejo materializado dentro do mundo. E lá no livro tá ensinando o ritual todo para que você possa estar fazendo. Como faz? Então não há necessidade de eu construir a caixa. Não. Eu posso adquirir. Já compra a caixa Demorou. Perfeita, pronta. E parte do lucro dessa caixa vai para o Museu de Magia e Bruxaria. Opa, muito bom. Olha, como sempre, o papo renderia outro tanto, que eu trago pessoas boas para trazer informação. Quero agradecer a Cláudia Issa por ter participado do meu programa e sua mensagem final. Obrigada, Marisa. Obrigada pelo convite. Pessoal, fica o convite para vocês conhecerem o Museu de Magia e Bruxaria, o Santuário da Grande Mãe e também minhas peças na minha loja virtual lá no Elo 7, tá certo? Espero que vocês busquem informação, busquem conhecimento, porque conhecimento realmente é um poder que você deve ter em suas mãos. Então, busquem conhecimentos de verdade. Isso é importante, conhecimento de verdade. Marisa Petkov, a bruxa que conta. E vamos lembrar que a magia está no ar, a magia está na bruxa.